aqui o povo de Israel estava no deserto. Essa passagem ela se passa logo na sequência, depois que o povo pecou contra Deus. E Deus decretou que eles ficariam 40 anos no deserto, que aquela geração não iria entrar na terra prometida. E aí a gente vê também Deus em Êxodo e Levítico, ele definiu que a tribo de Levi se encarregaria do serviço do tabernáculo e que os descendentes de Arão iriam ficar com o sacerdócio. Irmão, o simples fato de você poder servir no tabernáculo já era um privilégio que a maior parte dos israelitas não tinha, porque as 11 tribos não podiam fazer isso. Isso era a identidade da tribo de Levi. Mas a gente vê aqui, irmão, que Corá e os seus seguidores, eles não aceitaram isso. Eles quiseram, até por meio de uma má interpretação da lei, tentar usurpar isso de Arão. Eles queriam tomar o sacerdócio para si. No fundo, o que Corá e os seus seguidores estavam fazendo não era uma revolta contra Moisés e contra Arão, era uma revolta contra o próprio Deus, uma vez que não foram homens quem definiram essas regras, foi o próprio Deus quem definiu essas regras. Então eles estavam se revoltando contra o Senhor. E por que isso é tão importante para nós nos dias de hoje, irmão? Porque a nova aliança vai nos falar lá em Hebreus que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Também vai nos falar que Ele é o único mediador e que Ele é a cabeça da igreja. Sendo assim, irmão, nós sabemos que Jesus ele é o líder supremo da igreja. E por que não dizer o líder supremo também da minha e da sua vida? E se Ele é o nosso líder, nós devemos buscar andar em obediência a Ele, andar seguindo aquilo que Ele quer de nós. Porque Jesus mesmo falou: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se nós dizemos que nós amamos a Cristo, nós devemos andar debaixo da vontade dele. Porque esse que é o cristianismo, irmão, não é simplesmente, nós não damos obediência porque isso foi imposto para nós. Nós não damos obediência pelo amor que nós sentimos pelo nosso Salvador. O problema é que nós vivemos hoje uma geração de autossuficiência, uma geração que valoriza o eu, uma geração que quer saber do que agrada a si mesmo e muitas vezes não deixa para pensar sobre o que agrada a Deus. Porque, irmão, a autossuficiência é totalmente contrária ao que a fé cristã prega. Porque a fé cristã defende uma vida de dependência, uma vida debaixo da vontade do Senhor. Porém, quando nós começamos a andar em total desobediência contra Deus, nós estamos agindo exatamente como Corá e seus seguidores, porque nós estamos nos revoltando, nos rebelando contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque a rebelião, irmão, é muito mais profundo do que parece. Ela não nasce de uma palavra, ela não nasce de uma atitude, ela nasce do interior do coração. Porque Jesus disse que as coisas começam no nosso interior, para depois se manifestar no nosso exterior. Então, irmão, para você meditar, eu quero te fazer uma pergunta, para você parar de pensar na sua vida. Houve algum momento na sua vida em que você se deparou com uma situação no qual você poderia tomar duas decisões? A primeira decisão você saberia que estaria de acordo com a vontade de Deus. Você saberia que agradaria Jesus, mas isso iria te prejudicar de alguma forma, te colocar até em posição de humilhação, como por exemplo perdoar alguém ou ter que dar um passo para trás. Mas você tinha uma segunda opção. Essa segunda opção estaria totalmente contrária ao Evangelho, mas ela iria te beneficiar. Ela iria de alguma forma te colocar em uma posição de prestígio, em uma posição de reconhecimento. Qual foi o caminho que você seguiu nessa situação? Qual foi o lugar ao qual você decidiu ir quando você teve essa decisão? Porque, irmão, esse simples exemplo nos mostra muitas vezes onde está o nosso coração. Eu termino essa reflexão com uma pergunta: o que você tem deixado guiar a sua vida? A sua vontade, os seus benefícios, o seu orgulho ou a vontade de Cristo acima da sua própria vontade? As palmas exaltam.